Beleza? Anderson do canal Estilingue 4A. Eu vou fazer um vídeo hoje para tirar algumas dúvidas aí do pessoal que utiliza muito do estilingue com tubo, né, com os elásticos tubulares. Então a gente sempre fala muito sobre os estilingues com fitas, né? Eu citei algumas marcas aí e falei sobre alguns cuidados que para você cortar, para você preparar o estilingue com utilizando as fitas. E eu vou falar hoje um pouco sobre o estilingue com tubos, porque o estilingue com fitas ele tem uma vantagem que é dele é a velocidade e a precisão. Mas os elásticos tubulares, eles também têm precisão. Só que você tem que ter um certo cuidado quando você for fazer a escolha do seu elástico. Então esses elásticos, como esse aqui, ó, eles são muito fáceis de ser encontrados. Você encontra eles em agropecuárias, alguns materiais de construção também vende, e farmácias, principalmente em farmácias, né? Porque ele é um artigo utilizado na medicina, né? No ramo farmacêutico. Então, é, você compra o elástico e às vezes a pessoa, só porque é um elástico de tubo, ele não tem precisão. Ele tem precisão sim. Eu fiz aquele vídeo lá que eu atirei com aquela tiratinas. Então vocês viram lá que eu fiz os disparos lá e eu tive uma sequência de acertos lá, eu estava com uma distância boa ali. Então o estilingue com o elástico tubular ele tem precisão também, ele tem muita precisão. Então tudo vai do treino, o costume e o treino também de cada pessoa. Mas às vezes as pessoas vão comprar o elástico tubular, seja onde você vai comprar, pela internet, né, na sua cidade aí, na farmácia, algum lugar você vai comprar. Só que tem algumas dicas que eu vou passar agora para vocês prestarem atenção na hora de vocês comprarem o seu elástico. Então assim, ó, eu pratico o estilingue, eu já comprei inúmeras marcas de elásticos desses tubos, as fitas também, eu já utilizei várias delas. E eu vou mostrar agora alguns defeitos que você tem que prestar atenção na hora de comprar o seu elástico, né? E alguns cuidados também que você deve ter. Eu já passei alguns cuidados aí que você utiliza o talco, que na parte de dentro do elástico, né? Você prepara o seu estilingue, você amarra ele, seja na malha ou na forquilha, né? Então você amarrou na forquilha, aí você segura o estilingue. Eu vou pegar, ó, aqui um exemplo, ó. Eu já amarrei aqui, ó, certo? Amarrei aqui na malha. Agora eu pego, seguro ele aqui, ó. E eu pego um pouquinho de talco, faço um funilzinho com um papel, com uma folhinha de caderno. E eu jogo um pouquinho de talco dentro de cada um deles. Ó, esse eu já coloquei. Então a cor do elástico, ela muda. Porque o elástico, quando você compra novo, a maioria deles tem essa cor. Os elásticos que tem essa cor muito amarela, esse amarelo, ele não é um amarelo vivo, ele é um amarelo meio, uma cor meio apagada assim. Esses elásticos aqui, eles têm uma elasticidade muito fraca. Eu já vou explicar no vídeo aí, vou mostrar a diferença. Ó, vocês estão percebendo a cor, né? A cor desse e a cor desse. Eu vou explicar, eu vou pegar esse aqui, ó para ficar melhor, ó. Esse aqui não, esses dois aqui, ó, que estão aqui, ó. Então vocês estão vendo a cor. Esse tem uma cor quase tipo meio que transparente, assim, uma cor meio, ó, tá vendo? E esse aqui ó, já é uma cor mais apagada, assim, uma cor. Eu vou explicar a diferença entre esses dois elásticos aqui. Então, como eu estava falando, você pega o seu elástico e vai colocar um pouquinho de talco dentro, porque isso vai ajudar na conservação interna do elástico. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas acham que o elástico só danifica por fora e ele só gera atrito e acaba danificando pela parte externa. E não é. O elástico, ele também, quando você puxa a borracha, ela faz isso aqui, ó. Ela se torce, então ela vai gerar esse atrito na parte de fora, mas ela está dobrada dentro também. E o talco vai servir como um lubrificante interno. Então quando você coloca o talco, você torce o seu elástico, você faz isso, ó, e você sente que ele não faz aquele barulho. Quando ele não tem, ele faz um barulho assim, tipo
raspando assim. Você escuta um barulhinho assim, raspando. Igual o tênis, quando você desliza a sola do tênis no piso assim, que faz aquele barulhinho, o elástico faz isso na parte de dentro. Ó. Então isso é porque não tem lubrificação dentro do elástico. Então eu já expliquei isso, então, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre os cuidados que você tem que ter na hora que você for escolher o seu tubo. Quando você for comprar o seu tubo, uma das, assim, na minha visão, tá? Pelo que eu já utilizei de elásticos, pela experiência que eu tenho com elásticos tubulares, porque às vezes vocês veem eu no meu vídeo utilizando sempre os elásticos, os estilingues com fitas, mas eu utilizo muito o elástico também, tanto que eu tenho, né, quantidades de elástico, ó, eu utilizo muito. E uma das principais defeitos que vocês devem analisar na hora de comprar o seu elástico o formato da parede do elástico. Então, quando você compra um elástico muito baratinho demais, eu não vou citar marcas, mas quando você compra um elástico, às vezes você vai lá, ele está com preço muito baratinho, muito bom. O preço é muito, você fica muito, você se leva muito pelo preço. Mas só que o que acontece é que às vezes um elástico muito barato, com um preço muito abaixo, ele é um elástico de má qualidade. E como que você vai ver isso? Eu tenho um elástico aqui, ó, que esse aqui é de uma marca boa. Eu comprei esse elástico aqui já há algum tempo e ele é de uma marca boa. E como que eu sei que ele é de uma marca boa? Primeiro, pela cor dele, ó. Ele tem uma cor, a cor do látex, ele não é aquela cor apagada. Porque o elástico, quando ele tem aquela cor meio um amarelo, meio apagado, você puxa ele, você sente que o elástico ele é seco, assim, igual câmara de bicicleta. Ele estica até um certo ponto, claro, bem mais do que uma câmara de bicicleta, né, de carro aí. Só que ele é seco, você sente que ele é uma puxada assim, ele vai e daí ele chega num ponto igual como se esticasse uma corda assim, ele trava de seco assim. E um elástico, quando ele tem uma qualidade boa, você estica ele, você pode esticar até o último dele, mas você sente que ele vai cedendo. Isso quer dizer que o látex ele é de uma qualidade melhor. Mas a principal característica do elástico que você deve perceber na hora de que você for fazer a compra é a parede do tubo do elástico, porque como eu falei, existem alguns elásticos que eles são muito baratinhos. Eu vou pegar um aqui, ó. Ó, um exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho esses dois elásticos aqui, ó, que eu vou mostrar, ó. Se vocês perceberem, eu acho que dá pra ver, ó. Esse elástico aqui, ó, ele é de uma qualidade melhor. Então, se vocês perceberem, a borda do elástico aqui, ó, a parede do elástico, ela é igual. Toda a parede do elástico, ela é igual. Aí vocês devem estar pensando, mas deve ser essa parte do elástico que a parede é assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho aqui que eu utilizo para um estilingue e eu vou cortar e vou mostrar novamente, ó. Vocês estão vendo? Ó, a parede do elástico, ela é igual, ó. Eu cortei um pedaço do elástico e vocês vão ver que a parede do elástico, ela é igual, ó. Então isso, o que isso influencia? Quando você corta as fitas para o estilingue na mesma medida, 2 por 1,5, no meu caso eu corto 2 por 1,5 por 32 de comprimento, que é o tamanho da puxada butterfly que eu uso. Então, cada pessoa tem uma medida, né? Eu fiz um vídeo lá que ensina você fazer o cálculo lá, então vê lá e você vai fazer a medida no seu tamanho. E quando você corta as duas fitas no mesmo tamanho, você amarra o estilingue do mesmo tamanho. Eu também ensinei você a calibrar o estilingue, que você coloca a haste dele numa base plana, você segura a malha dobrada bem certinha e você levanta. Então quando levantar um lado primeiro, é que uma fita está mais curta que a outra, aí você vai ajustar lá para puxar os dois lados iguais.
Mas como eu estava falando, quando você utiliza as duas fitas no mesmo corte, no mesmo comprimento, você tem uma puxada, você tem uma puxada igual dos dois lados. Então, quando você soltar a malha com a esfera, as duas fitas vão retrair, porque a retração é o que vai fazer, né, o embalo que vai fazer lançar a esfera. É a retração do látex da borracha. Então, quando você soltar as duas fitas, elas vão retrair no mesmo tanto, na mesma medida. Então, elas vão levar a esfera, né, numa reta, e um lado não vai puxar mais do que o outro. O elástico de tubo, se você coloca um elástico que tem uma parede mais, a parede do elástico desse elástico tubular, você cortou e um lado do tubo, a parede está parelha, está igual, né, com o diâmetro interno, externo, e a parede do tubo ela está igual. Então esse tubo, se você cortasse esses dois tubos nesse mesmo formato da parede, então quando você puxar e soltar, eles vão se retrair no mesmo tempo, porque os dois têm o mesmo tanto de material. Agora, quando você utiliza um elástico que uma parede é mais grossa do que a outra, isso significa que esse elástico, esse tubo, ele tem menos material de um lado da parede, então a retração dele vai ser menor do que aquele elástico que tem mais material. Porque aquele elástico que tem mais material, ele vai automaticamente ele vai ter mais força, ele vai se retrair mais porque ele tem mais material, ele tem mais força. E até pelo peso da esfera que ele vai estar, né, vai estar fazendo força para lançar. E o que isso vai influenciar? Um lado vai puxar primeiro do que o outro. Então, quando você fazer o seu disparo, o seu estilingue ou ele vai puxar para cá ou vai puxar para cá, dependendo aonde o elástico defeituoso tiver. Então isso é uma coisa que todo mundo que fabrica os estilingues com tubo muitas vezes não leva em consideração. Eu não vi ninguém fazer um vídeo até hoje, me corrijam se eu tiver errado, falando sobre, né, isso aí. Mas é uma coisa que eu estava analisando e, como eu falei, eu utilizo o estilingue há muito tempo, eu analiso bem sobre as questões que eu vou passar, e isso aí é uma coisa que eu tinha que passar, né? Eu já estava há algum tempo já pensando em falar sobre isso, e hoje eu aproveitei a oportunidade e tô explicando sobre isso. Então, sempre quando você for comprar o seu tubo, claro, se você vai fazer um estilingue ali para piazada brincar, só para um estilingue só para uso assim, que você não quer ele para precisão, você não quer ele, é um estilingue só para brincadeira. Aí você pode comprar o tubo que tiver lá, que não tem problema. Mas se você quer um tubo que você vai fazer um estilingue para precisão, porque eu sempre assisto os vídeos do Mestre Bocal. Então ele tem um desafio bem legal lá, e eu sempre vejo que ele utiliza o elástico de tubo. E ele tem uma precisão muito boa. Eu vi ele atirando lá, ele tem uma precisão bem legal. Então o elástico de tubo ele tem precisão também, só que você tem que ver que você tem que usar um tubo de qualidade. Então eu não vou citar marcas, mas existem algumas marcas aí que eles têm um elástico, ó, esse aqui é um deles, ó. Então a parede do tubo ele é bem parelho, é bem legal. E outra coisa que eu comprei um elástico também, eu até quero ver se eu acho um pedaço aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar onde que tá aqui aquele elástico que eu tinha guardado um pedaço aqui. Eu acho que eu devo ter cortado, jogado fora aquilo lá. Mas eu tenho um pedaço aqui que eu acho que talvez vai dar para vocês verem. Esse elástico aqui é um tubo usado já, mas dá para ver, ó. Se vocês prestarem atenção ali, ó, esse elástico ele tem uns pontinhos brancos dentro, como se fosse umas bolinhas dentro do elástico. Então, quando você for comprar um elástico e o vendedor te oferecer lá
e você vê que esse elástico tem, eu acho que dá pra ver, ó, tá vendo? Esse elástico tem umas manchinhas brancas, ó, ele tem umas, ele já tá usado, né, tá sujo, claro, mas dá pra ver, ó, ele tem uns pontinhos brancos assim, ó. Esse elástico aqui eu comprei mais ou menos uns 2 metros desse elástico. Eu não utilizei esse elástico aí, ó, eu não utilizei ele muito tempo não. O que que ele aconteceu? Mesmo eu colocando talco dentro para melhorar aí a condição dele, esse elástico aí ele acabou se rasgando, ele acabou se deformando. Então eu vou ver se eu acho aqui para mostrar. Ó, eu achei um pedaço aqui, ó. Ó, esse dá para ver melhor, ó. Ó, estão vendo que aqui tem um pontinho branco? Ó, aqui tem um pontinho branco. Ó, aqui também tem e ali, ó. É bem pequenininho, mas dá para ver, ó. Agora dá para ver melhor, ó. Estão vendo que tem uns pontinhos brancos? Isso ali é uma falha na parte interna do elástico. Então, quando você faz o estilingue e vai utilizando, esses pontinhos ali, eles começam a se romper, ele começa a se rasgar de dentro para fora. E muitas vezes ele rasga na parte de fora do elástico também. Então eu vou pegar aquele elástico novamente, esse aqui, ó, e vou mostrar de novo. Ó, esse elástico aqui é aquele que eu falei. Então esse é uma das qualidades do elástico que vocês têm que analisar na hora de comprar. Esse elástico ele tem uma parede certa, né? A parede dele é um paralelo, a parede dele, ele não tem o lado mais grosso que o outro, então é um elástico de uma qualidade boa. Então tá aí, né? Algumas dicas que eu tô passando aí para quem utiliza o elástico de tubos, porque às vezes a gente acha que só tem que ter cuidado com as fitas e o elástico de tubo não, ele não precisa ter cuidado, é só fazer o estilingue e utilizar, e não é bem assim. O elástico de tubo você tem que ter um cuidado com ele também, você vai cortar ele no tamanho certinho, você vai calibrar o seu estilingue, mas antes de tudo isso você tem que prestar atenção nessas dicas aí, que eu tenho certeza que vai ajudar, né? Porque você vai estar fazendo o seu estilingue com um material no formato certo, né? Um elástico aí no formato certo e também algumas marcas que você vai estar visualizando aí que vai indicar que o seu estilingue, que o seu elástico é de uma qualidade boa. E como eu estava falando também, eu vou falar uma outra dica na hora de você comprar o seu estilingue, que é a diferença do elástico, aquele elástico que eu falei que ele tem uma cor mais apagada e o elástico que tem o látex, ele é uma cor mais, ó, duas diferenças, ó, tá vendo? Esse elástico aqui, ó, ele tem uma cor mais viva, assim, mais quase tipo meio que transparente. Não é transparente, né? Mas ele é uma cor assim mais transparente. E esse elástico aqui, ó, é um amarelo bem forte, só que é um amarelo sem brilho, assim, é um amarelo opaco, só que ele é bem amarelo. Então esse elástico aqui, ele é mais fraco do que esse aqui. E eu vou mostrar como que você vai saber. E outra coisa também é quando você for comprar o seu elástico, procura não comprar elásticos assim, ó. Esse elástico aqui, tá vendo? Todo defeituoso, é todo torto. Então isso aqui fica, além do estilingue feio, ele fica, isso aqui acaba atrapalhando isso aqui, ó, porque você não vai conseguir fazer a medida, a esticada certa para cortar o tubo, porque o tubo vem tudo falhado, tudo torto aí, ó, todo torcido. Então eu tenho esse aqui, ó, tá vendo, ó? Esse é um tubo bem retinho, ó. Ó, eu vou colocar mais longe aqui, ó. Esse é um tubo bem retinho, então é um elástico de uma qualidade excelente, tem uma elasticidade muito boa e além de tudo a parede dele é boa e ele tem esse formato assim, então você vai dobrar, vai cortar o seu para fazer o seu estilingue e ele vai estar um elástico bem retinho, né, bem certinho, não vai ser um elástico feio igual esse aqui, ó, todo torcido. Isso aqui eu paguei bem baratinho, eu paguei menos da metade do preço daquele, só que esse aqui eu não, além de ter a parede torta, ó, olha a diferença desse lado para esse lado aqui, ó. Ele é um formato oval dentro do tubo. Então olha só,
ele é defeituoso. Além de defeituoso, é todo torto ainda. Então isso aqui não serve para nada. E outra coisa que eu estava falando é como você saber o quanto que um elástico estica. Então eu vou pegar esse elástico torto aqui, ó, de qualidade ruim. Eu tenho uma marreta aqui e uma tachinha. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou prender essa tachinha aqui, ó. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, aproximadamente 5 centímetros de elástico e eu vou soltar a marreta aqui, ó. Ó. Dá um palmo e um pouquinho aqui, ó, mais ou menos, tá? Ó. Esse tanto de elástico ali, ó. Então dá uns 5 centímetros de elástico. Agora eu vou pegar um elástico aqui que tem uma qualidade melhor para vocês verem. Ó, vou pegar esse do pacote aqui, ó. Ó, não foi cortado, não é. Eu vou colocar a tachinha nele. Eu vou até um pouco mais longe aqui, ó. Vou pegar o mesmo tanto de elástico que eu peguei do outro e agora eu vou soltar. Olha o tamanho. Olha o tamanho da diferença. Ó, 1 palmo, 2 palmos, ó. Então, o quanto que esse elástico aqui aumentou a puxada dele, ó, no mesmo tamanho que eu peguei o outro. Então, um elástico de qualidade, ele tem mais alongamento. Então, se ele tiver mais alongamento, ele vai ter mais retração, isso vai dar mais velocidade. E além de tudo, a parede dele vai influenciar aí na hora de você fazer o disparo, que os dois elásticos vão retrair no mesmo tempo e isso vai dar uma precisão melhor pro seu estilingue aí. Porque o estilingue de tubo, ele é muito bom, ele tem muita precisão. Eu já provei isso naquele vídeo que eu fiz lá. Então tá aí, né? Eu espero que tenha sido umas dicas legais aí, que sirva, que tenha ajudado. E é isso aí. Se não, dá o like no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve. E até o próximo. Valeu!